reverendas irmãs, caríssimos irmãos, por graça de Deus, estamos celebrando no dia de hoje a festa de São Tito, bispo e confessor. Foi também ele de família pagã, portanto, dentre aqueles gentios aos quais São Paulo, o apóstolo, converteu para a graça e para a luz da fé. E embora não fosse ele de uma família piedosa, de uma família praticante da religião judaica, quando ele conheceu a verdade, quando ele conheceu a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo ele se entregou a ela, que São Paulo fez de Tito seu companheiro também em muitas de suas viagens. De tal modo que ele podia escrever para falar de São Tito, que a companhia dele era para São Paulo uma consolação, portanto, uma graça, uma alegria. Tão prestativo era ele nessa grande missão da pregação do Evangelho. Mas, sobretudo, caríssimos irmãos, ao ver em São Tito um exemplo de apóstolo, um exemplo de seguidor dos apóstolos de Jesus, nós temos, na verdade, um fato para a nossa meditação. Nós podemos reconhecer nele o exemplo de como nosso Senhor é misericordioso para com sua igreja. Tanto ao ver a vida de São Timóteo como de São Tito, que foram discípulos do apóstolo São Paulo, nós vemos nessas vidas a continuidade da missão da Santa Igreja. Nós podemos contemplar o fato da sucessão apostólica. Primeiro, nós sabemos que veio a nosso Senhor pregar o Evangelho de salvação, nos ensinar o caminho, apontar para nós o reino de Deus. Mas logo que nosso Senhor pregou o Evangelho, tendo ele sofrido por nós a dolorosa paixão, entregue por nós a sua vida para a salvação das nossas almas, para conseguir então o perdão dos nossos pecados, o bom Jesus não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, mas confiou aos apóstolos a missão de continuar aquele ministério de salvação que ele havia iniciado. E também os apóstolos continuaram a pregação por meio de outros que escolheram para continuar a missão que eles haviam iniciado em nome de Jesus. Portanto, tivemos a nosso Senhor, depois os apóstolos e depois os bispos sucessores dos apóstolos. Portanto, caríssimos irmãos, já há mais de 2000 anos, a nossa fé tem sido pregada de modo milagroso, pois que Jesus, nosso Senhor, sustenta a sua igreja por meio dos seus ministros, por meio da sucessão apostólica. E aquela mensagem que há mais de 2000 anos foi ensinada, chega até nós intacta, pois a igreja é divina, fundada por nosso Senhor, guardará a doutrina da salvação até o final dos tempos. Portanto, sejamos gratos, sejamos reconhecidos ao bom Jesus que nos dá a graça da fé por meio da Santa Igreja. Rezemos igualmente pela santificação da hierarquia, rezemos pelo Santo Padre, rezemos pelos bispos. Somos católicos e como católicos temos essa obrigação de rezar cada vez mais pela santificação do nosso clero, pois são eles os pastores que Deus constituiu para a guarda do seu povo, para o governo da Santa Igreja. E também, caríssimos irmãos, além dessa obrigação muito importante para nós de rezar pela santificação da hierarquia, temos que rezar também pelas vocações sacerdotais. O Evangelho de hoje, que acabamos de ler nessa Santa Missa, disse para nós essa mensagem que foi dita pelo próprio Jesus, um dever para cada um de nós. Pedi, pois, operários ao Senhor da messe, pois a messe é grande e os operários são poucos.
Se quisermos, então, fazer um bom investimento para o nosso futuro, rezemos pelas vocações. Quem nos administra os sacramentos são os sacerdotes. Se quisermos, então, a graça dos sacramentos durante a nossa vida e também na hora da nossa morte, peçamos ao bom Deus que nos envie mais e mais sacerdotes, para não só pela nossa santificação, mas pelo bem de toda a igreja e a continuidade da missão de nosso Senhor. Peçamos então, caríssimos irmãos, à Santíssima Virgem, nossa Mãe Rainha, que ela, como Rainha do clero, interceda pela nossa hierarquia, interceda pela santificação dos sacerdotes e de toda a hierarquia eclesiástica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Mãe, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.